Nesse vídeo, vamos falar sobre a identidade trigonométrica fundamental e as razões recíprocas. Então, vamos começar pela identidade trigonométrica fundamental. Eu tenho aqui meu círculo unitário, certo? Ele tem raio 1, nós já sabemos isso. E vamos supor que eu tenho um ponto P aqui em cima do círculo unitário. Círculo unitário, circunferência unitária, circunferência trigonométrica, ciclo unitário, ciclo trigonométrico, enfim, né, vários nomes aí. Esse ponto P, ele determina um ângulo alfa, né? Isso tudo é revisão. As coordenadas do ponto P são cosseno de alfa e seno de alfa, onde alfa, claro, é em radianos, né? Então, essa medida aqui, a abscissa do ponto P, é o cosseno de alfa. E a ordenada do ponto P é o seno de alfa. A coordenada y, né, é o seno de alfa. E o raio, essa medida aqui da origem até o ponto P vale 1, né, porque é o raio da circunferência. Agora, vamos supor que eu tenho aqui um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo. A medida desse cateto é seno de alfa, né, porque é a altura do ponto, seno de alfa. E a medida desse cateto aqui é o cosseno de alfa. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo aqui. O teorema de Pitágoras diz que a soma dos quadrados dos catetos, então, um cateto é o seno de alfa ao quadrado, a soma dos quadrados dos catetos, o outro cateto é cosseno de alfa ao quadrado, é igual ao quadrado da hipotenusa. A hipotenusa vale 1, então 1 ao quadrado. Agora, desenvolvendo isso aqui, aliás, nós não vamos mudar muita coisa, né? A única coisa é o seguinte, seno de alfa ao quadrado, para simplificar, para não ter que usar parênteses, geralmente esse quadrado ele é escrito aqui em cima do seno. Então, ficaria seno ao quadrado de alfa, né? Ou o quadrado do seno de alfa, mais o quadrado do cosseno de alfa, certo? Esse 2 a gente escreve ele aqui por convenção para facilitar, né? E, aliás, é errado falar cosseno de alfa ao quadrado, porque daí parece que é o ângulo que está ao quadrado. Não, é o quadrado do cosseno de alfa, ou cosseno ao quadrado de alfa. É igual a 1 ao quadrado, que é 1. E essa equação aqui, aliás, essa identidade é a identidade trigonométrica fundamental. Ela é válida para qualquer ângulo que eu colocar aqui no lugar de alfa. Identidade trigonométrica fundamental. Vamos testar ela para digamos, o ângulo π-terços, que é a mesma coisa que 60 graus. Vamos colocar aqui no lugar do alfa o π-terços. Então, seno ao quadrado de π-terços mais o cosseno ao quadrado de π-terços tem que ser igual a 1. Bom, o seno de π-terços, o seno de 60 graus, a gente sabe que é a raiz de 3 sobre 2. E como ele está ao quadrado, né, eu elevo ao quadrado, esse quadrado é como se ele estivesse fora aqui, né? Mas a gente escreve ele dentro por praticidade. Mais cosseno ao quadrado de π-terços, o cosseno de π-terços é 1 meio. 1 meio ao quadrado, né? Porque eu tenho o quadrado aqui. Que é igual a, tem que ser igual a 1. Né? Senão eu já vou jogar no lixo essa identidade aqui. Se não for válida para algum ângulo do universo, eu jogo ela no lixo. Então, raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3, 2 ao quadrado é 4, 1 meio ao quadrado é 1 quarto, tem que ser igual a 1. 3 quartos mais 1 quarto é 4 quartos, tem que ser igual a 1. 4 quartos é 1, né? 1 é igual a 1. Então, essa identidade ela é válida, pelo menos para esse ângulo aqui. Mas ela é válida para qualquer ângulo aí que você colocar, você vai ver que ela vai sempre funcionar. Vamos falar agora sobre as funções recíprocas. Lembrando que a recíproca da função f de x é 1 sobre f de x. Então, o que seria a recíproca do seno de alfa? Recíproca do seno de alfa é 1 sobre o seno de alfa, né? É como se fosse o inverso multiplicativo. Eu basicamente pego o numerador, ponho no lugar do denominador e o denominador no lugar do numerador. E os matemáticos eles deram um nome para essa divisão aqui, para essa razão. E o nome que eles escolheram foi cossecante de alfa. Cossecante de alfa. E a gente escreve assim, cossec, aliás, cossec alfa. Ou simplesmente CSC alfa, né, que é mais simples e é tudo com 3 letras padrão, né? CSC alfa é a cossecante de alfa, que nada mais é do que 1 dividido pelo seno de alfa. Qual é a recíproca do cosseno de alfa? É 1 sobre o cosseno de alfa, certo? É a mesma lógica aqui do seno. E os matemáticos também deram um nome para isso aqui. E o nome que eles deram para isso aqui é secante. Secante de alfa.
E a gente escreve assim, sec alfa, que nada mais é do que 1 dividido pelo cosseno de alfa. Certo? Eles simplesmente deram esses nomes. Qual é a recíproca da tangente de alfa? Bom, é 1 sobre a tangente de alfa. E os matemáticos também deram um nome para isso aqui. Eles deram o nome de cotangente. Cotangente de alfa. E a gente escreve assim, cot alfa, ou cotg alfa. E nada mais é do que 1 sobre a tangente de alfa. Certo? É a recíproca, é 1 sobre aquela coisa. E lembrando, tangente de alfa é o seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Então, seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Certo? Só vou escrever isso aqui de um outro jeito. Divisão de frações, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 1 vezes o cosseno de alfa é o cosseno de alfa, né? Então, é o cosseno de alfa dividido pelo seno de alfa. Certo? A cotangente de alfa é o cosseno dividido pelo seno. E a tangente, né, a gente já sabe que é o seno dividido pelo cosseno. Certo? Então, são as funções recíprocas das razões trigonométricas básicas, a cossecante, a secante e a cotangente. Vamos pegar um exemplo aqui, vamos calcular qual é a secante de π-terços. Bom, a secante de π-terços é 1 dividido pelo cosseno de π-terços. Qual é o cosseno de π-terços? Π-terços é 60 graus. Cosseno de 60 graus é 1 meio. Então, é 1 dividido por 1 meio. 1 dividido por 1 meio, né? Multiplicação de frações, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, é 2. Qual é a cotangente de π-quartos? Π-quartos é 45 graus. Então, é igual a 1 sobre a tangente de 45 graus, ou de π-quartos, né? Só apliquei a fórmula, a cotangente é 1 dividido pela tangente. Qual é a tangente de π-quartos? É 1, né? 1 dividido por 1 é 1. Qual é a cossecante de π-sextos? A cossecante de π-sextos é 1 dividido pelo seno de π-sextos. Seno de π-sextos é 1 meio. 1 dividido por 1 meio é 2. E você até pode ver uma relação entre os nomes, né? Você lembra lá que a gente viu que o cosseno é o seno do complemento? Esse co também continua valendo aqui. A cotangente nada mais é do que a tangente do complemento. Se você pegar calcule aí, se você pegar a tangente de 30 graus, você vai ver que ela é igual à cotangente de 60 graus. Porque 30 e 60 são ângulos complementares. O mesmo vale aqui para a cossecante e para a secante. Se você calcular a secante faça aí 10 graus, você vai ver, faça na calculadora, que isso aqui não tem como calcular, não é um ângulo notável, enfim. Você vai ver que é igual a cossecante de 80 graus, porque 10 e 80 são ângulos complementares, né? Você lembra lá, esse co aqui quer dizer o complemento. Então, a cossecante de alfa é igual a secante do complemento de alfa. Mas, enfim, era isso. Espero que você tenha entendido as razões recíprocas e a identidade trigonométrica fundamental. E até o próximo vídeo.